Ok, então eu estou aqui com o módulo Cadastros Base aberto, tá? Vamos aqui executar então a aplicação, tá? Eu também já estou aqui com o SQLog aberto aqui, tá? E aqui no SQLog nós podemos perceber que eu só tenho aqui dois bancos de dados, tá? Um que é lá do frente de caixa, utilizado aí pelo PAF-SF, e agora eu tenho aqui o T2TIRP admin, ok? Então, esse T2TIRP admin é o banco de dados que vai ser utilizado aí para fazer o controle dos usuários, né? Tanto dos tenants, né, dos inquilinos que estarão cadastrados aí no sistema, e também dos usuários que terão acesso a cada tenant, né, a cada banco de dados, tá? Então aqui eu tenho a tabela tenant, tá? E também a tabela usuário. Por enquanto, eu não tenho nenhum registro nessas tabelas, ok? Bom, então vamos voltar aqui no NetBeans. Ainda está realizando aqui os procedimentos para o início do sistema. Então vamos aguardar esse procedimento. O Tomcat já está sendo inicializado. Ok, já foi feito aí o processamento da unidade de persistência. E agora já está sendo aberto aqui então o navegador, tá? Então, como nós vimos aqui anteriormente, por enquanto não há nenhum tenant cadastrado, tá? E não há nenhum usuário cadastrado ainda no sistema, tá? Então, aqui não é possível realizar o login, tá? Não tem nenhum cadastro de usuário aqui no sistema. Então, o que deve ser feito aqui? Bom, esse procedimento, tá? Esse procedimento que vai ser feito aqui, ele deve ser feito pela software house, tá? Então ele vai acessar aqui uma URL específica, tá? No caso aqui o endereço é o tenant, né? T2TIRP/tenant. Aqui vai fazer o login. Lembrando que o login aqui ele não é controlado, tá? Através do banco de dados. Ele foi feito um login ali direto no código fonte mesmo, tá? O controle direto no código fonte. Aqui no caso admin. O funcionário, né, da software house, ele vai acessar então esse ambiente para poder cadastrar os tenants, né? Ou seja, as empresas, né, os clientes, as empresas clientes dessa software house que irão utilizar o sistema, tá? Bom, então por enquanto aqui eu não tenho nenhuma empresa cadastrada, né, nenhum cliente cadastrado. Eu vou cadastrar aqui então a primeira empresa. Então vou colocar aqui, por exemplo, o nome de empresa 1, tá? E informar aqui a data que foi realizado esse cadastro. Vou incluir então essa empresa e serão executados aí alguns procedimentos, tá? No caso aqui, inicialmente está sendo criado o banco de dados, tá? Então está sendo executado aí um script para criar o banco de dados que essa empresa vai ter acesso, tá? Então vamos aguardar aí esse procedimento. Esse script aí, ele demora um pouco para ser executado, tá? Tem mais ou menos aí, se eu não me engano, aproximadamente 300 tabelas. Essa demora aí, ela é normal, tá? Lembrando que esse procedimento ele vai ser realizado pela software house, tá? Então a software house já vai ter conhecimento dessa demora nesse procedimento inicial. Então inicialmente ele está criando o banco de dados, né? Criando todas as tabelas. E depois que ele criar essas tabelas, vai ser executado aí também um script, né, com os inserts para popular esse banco de dados, popular essas tabelas com alguns dados pré-existentes, né, são dados comuns que serão utilizados aí por todas as empresas, né, todas as empresas que serão clientes aí da software house.
Estão sendo criadas aí as tabelas da NFE. Agora sim, já está executando aí os scripts, né, para inserção dos dados, e o procedimento então já foi finalizado. Tá? Então nós temos aqui a mensagem de que foi salvo com sucesso. Tá? E agora então nós podemos aqui fechar, e agora nós temos então a empresa 1 cadastrada aqui no caso do cadastro dos tenants. Tá? Então se eu vier aqui no banco de dados, tá? Vou pressionar aqui o F5, agora nós podemos perceber que foi criado aqui, né, o banco de dados. Poderia ter, no caso aqui do MySQL, o banco de dados e esquema para o MySQL, é a mesma coisa, né? Então aqui não há diferenciação quanto ao banco de dados e ao esquema, né? Então aqui foi criado esse banco de dados empresa 1 com as respectivas tabelas, tá? Então temos aí todas as tabelas referentes ao DER da retaguarda, ok? E aqui nós temos então a tabela usuário, tá? Então foi criado aqui um usuário, um único usuário, né? No caso o usuário admin dessa empresa que foi cadastrada, e definido aí uma senha para esse usuário, tá? No caso aí a senha padrão é a senha admin, tá? E aqui no banco T2TIRP admin, né, onde nós temos aí apenas duas tabelas, nós temos aqui o cadastro do tenant, tá? Aqui na tabela tenant, e também o cadastro do usuário desta empresa, né? No caso da empresa 1. Ok? Então aqui nós temos o cadastramento desse usuário aqui. Ok? Bom, então aqui agora já é possível realizar o login na aplicação utilizando os dados do usuário que foi criado, né? Então no caso lá, admin empresa 1, e vou digitar a senha padrão, que é a senha admin, quando o usuário é cadastrado, tá? Lembrando que depois que o usuário, a software house cadastra esse usuário padrão, o cliente, né, a empresa que contratou a utilização do software, ele vai alterar essa senha na funcionalidade específica de cadastramento dos usuários, ok? Bom, então agora aqui, o usuário já fez o login no sistema, tá? Você tem aqui o usuário logado admin empresa 1, e ele está utilizando agora o banco de dados que foi criado para esta empresa, tá? Então aqui ele vai poder realizar todos os outros procedimentos, né, de utilização aí do sistema da retaguarda normalmente, tá? Então, por exemplo, aqui tem o cadastro do Estado Civil. Esses itens eles já são cadastrados, eles já estão inclusos no script que foi executado lá, depois que gerou o banco de dados. Tá? Aqui, por exemplo, a atividade fornecedor-cliente, aqui não tenho nenhum registro. Posso aqui incluir um novo registro, colocar aqui atividade teste e vou salvar então essas informações, tá? Então agora eu já tenho esse registro já cadastrado aqui no banco de dados, tá? Então, por exemplo, aqui na tabela, no banco de dados empresa 1, ou no esquema empresa 1, eu tenho aqui a tabela atividade forCLI com esse registro, né, que foi incluso pelo usuário, tá? Bom, então aqui o usuário ele vai utilizar o sistema normalmente, né? No caso agora é um usuário da empresa, né, que é um tenant, que foi a empresa que contratou a utilização do sistema na software house, tá? Então vou cadastrar aqui uma nova empresa, tá? Então a software house vai acessar aqui novamente, né? Uma outra empresa entrou em contato com a software house, informando que tinha interesse em utilizar o sistema deles. Então a software house vai cadastrar essa nova empresa, tá? Então vou colocar aqui empresa 2 e a data de cadastramento. Vou incluir e todo o processo vai ser executado novamente, tá? Então aqui nós está sendo executado o script, né? Está sendo criado o banco de dados aí da empresa 2 e depois vai ser populado esses dados da empresa 2, né? Os dados padrões, né? Os dados pré-existentes, né? Que são os dados comuns, como por exemplo lá nós vimos a situação civil, né? O estado civil, aliás,
da pessoa. Isso aí são valores padrões. Temos aí, por exemplo, a tabela de municípios, tá? Isso aí são informações que são comuns para todas as empresas, né? Para todos os tenants, ok? Ali está criando as tabelas aí, criou as tabelas do financeiro, tabela vendedor, agora da NFE. Então vamos aguardar aí esse procedimento. Ok, agora já executou aqui os scripts e finalizou então a criação do banco de dados, tá? Então agora nós temos aqui dois tenants cadastrados, tá? Que é a empresa 1 e a empresa 2. Então aqui no banco de dados, vou pressionar F5, nós podemos ver que agora nós temos aqui um outro banco de dados cadastrados, né? No caso um outro esquema, já que aqui no MySQL banco de dados e esquema é considerado a mesma coisa, tá? Então temos aí as mesmas tabelas, tá? E aqui na tabela usuário, nós temos aí o usuário admin empresa 2, tá? Nós temos aqui apenas um usuário nessa tabela. E aqui no banco T2TIRP admin, nós temos aqui o outro tenant que foi cadastrado, né, a empresa 2, e na tabela usuário nós temos aí dois usuários, tá? Então o usuário admin empresa 1 vai acessar o banco de dados empresa 1, tá? O usuário admin empresa 2 vai acessar o banco de dados empresa 2, tá? Então vamos aqui fazer mais um teste. Vamos agora fazer o login com o usuário admin empresa 2, tá? Ok, está acessando o sistema, podemos ver aqui, ó, o nome do usuário que está logado no sistema, e vamos aqui acessar a função estado civil, temos aí os estados civis cadastrados, tá? E aqui na tabela atividade, na função atividade, nós não temos nenhuma atividade cadastrada, tá? Porque anteriormente nós cadastramos a atividade, mas foi no usuário da empresa 1, tá? Então aqui, ó, eu vou cadastrar numa nova atividade, vou colocar aqui, atividade empresa 2, empresa 2, vou incluir, ok, o registro foi salvo com sucesso, tá? Então dessa forma aqui, esse usuário está acessando o seu respectivo banco de dados, tá? Se nós viermos aqui no banco de dados, aqui a tabela atividade for clear, nós temos aí o respectivo registro, tá? Se eu fizer aqui o logout e acessar agora com o admin, empresa 1, ele vai acessar o respectivo banco de dados, tá? Então vamos lá na atividade fornecedor cliente, e aqui nós temos a atividade teste, né, que foi a atividade cadastrada lá inicialmente, ok? Bom, então esse é o procedimento, né? Essas foram as funcionalidades e esse é o procedimento também que deve ser realizado aqui para o cadastramento dos tenants,